Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar aqui com o nosso curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. E novamente mais um auxílio para a atividade avaliativa, desta vez da semana 4. Então eu elaborei aí 10 exercícios bem similares com a atividade avaliativa da semana 4, né? Para que você veja esse vídeo e ajude a você ir lá e fazer a atividade avaliativa da semana 4 sozinho, né? Depois de você ver esse vídeo, acho que vai ficar bem mais fácil. Espero, né? Que fique bem mais fácil para você resolver a atividade avaliativa aí da semana 4 sozinho, né? E conseguir aí obter uma nota boa nessa atividade avaliativa. Após, novamente, reforçando, né? Após passar o prazo da atividade avaliativa, aí sim eu posto o gabarito comentado, né? A resolução comentada da atividade avaliativa da semana 4. Mas vamos ficar por enquanto pelo auxílio para ajudar vocês a desenvolver aí a atividade avaliativa da semana 4 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Então, o primeiro exercício que eu elaborei aqui, que é parecido com o exercício 1 lá da atividade avaliativa da semana 4, esse daqui, né? De acordo com o axioma de atribuição, qual pré-condição para o segmento de programa a seguir? Então ele tem aqui ó, uma tripla de Hoare, aqui tem uma pré-condição, que eu não sei qual que é, aqui tem uma atribuição realizada, né? X igual 3 vezes x mais 4, e aqui tem uma pós-condição, né? Que o x tem que ser igual a y mais 3. E aí ele tem que ver o axioma de atribuição. Lembrando que o axioma de atribuição, o que a gente faz? A gente começa na pós-condição, faz a atribuição e depois verifica a pré-condição aqui. Então, como ele não foi dada a pré-condição, né? A gente tem que saber qual que é a pré-condição para colocar aqui. Lembra que, como eu já falei, né? Tripla de Hoare, a gente começa de baixo para cima, né? De trás para frente. Então, a gente começa pela pós-condição. A gente pega lá pós-condição e aí a gente vai trabalhando até chegar na pré-condição. Geralmente a pré-condição é dada e a gente só verifica se bateu de fato, né? No caso, como não foi dado, a gente vai ver o que tem que ser essa pré-condição. Então a pós-condição é essa daqui, né? X igual y menos 3. Essa é a pós-condição. E aí a gente tem que ver qual que é a atribuição, né? Realizada pelo nosso código, pelo nosso programa. A atribuição é essa daqui, ó, que está escrito ali, né? X igual 3 vezes x mais 4. Essa é a atribuição realizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pós-condição, trocar esse x por 3x mais 4, que é o que a atribuição foi feita, e aí a gente chega na pré-condição. Percebe que isso daqui é o de baixo. Então, a gente vai fazendo de baixo para cima, ok? Então, comecei pela pós-condição, vou fazer essa atribuição, ou seja, trocar o x por 3x mais 4. Vamos ver qual que deve ser nossa pré-condição. Então, vamos lá. Nossa pós-condição é x, vou escrever depois eu apago. Essa é a nossa pós-condição, x igual a y menos 3. Só que o que eu vou fazer, eu vou trocar esse x pela atribuição realizada, 3x mais 4. Então, vou trocar esse x por 3x mais 4. Eu vou passar esse 4 para lá. 3x igual a y menos 3. O mais 4 passa menos 4. Vai ficar 3x igual a y menos 7. Pronto. Essa daqui é que tem que ser a nossa pré-condição. Então, a resposta para a pré-condição é o quê? 3x igual a y menos 7. Ok, vamos lá para o exercício 2, então. Exercício 2. Considere o trecho de código. Isso aqui, né? Pré-condição n igual a 6. Aí tem um C. Aí já vai entrar na regra do if, né? Na regra do condicional. Se o n for menor que 10, então a atribuição realizada é y igual a n menos 1. Se não acontecer n menor que 10, então a atribuição realizada é y igual a 5. E aqui a gente tem nossa pós-condição, que é o y igual a 7. Qual a expressão para as triplas de Hoare a serem verificadas na correção do trecho de código? Então, vamos escrever? Como que seria a tripla de Hoare? Lembrando que nesse caso, quando tem uma regra do condicional, tem duas, né? Uma se satisfaz essa condição do if e uma outra tripla de Hoare se não satisfaz. Então, vamos fazer primeiro
a tripla de Hoare se satisfaz essa condição n menor que 10? Esse daqui tem que satisfazer sempre, que é a pré-condição. Então, a gente vai ter o quê? O n igual a 6, que é a nossa pré-condição, tem que satisfazer sempre. E n menor que 10, que eu estou supondo que a condição do if é satisfeita. Qual que é a atribuição se o n for menor que 10? Se o n for menor que 10, a atribuição é y igual n mais 1. E qual é a pós-condição? A pós-condição aqui não muda, né? É o y igual a 7. Y igual a 7. Tá, essa é a tripla de Hoare se a condição for satisfeita. Aí faz essa atribuição. E o se não? E se ela não for satisfeita? Como que fica? Então vai ficar o seguinte: n igual a 6, porque essa é a pré-condição, não muda. E agora eu vou supor que essa condição não é satisfeita, o se não, né? Não satisfeita é o quê? É só negar isso. Então eu vou negar aqui o n menor que 10. Então é o seguinte, né? Se o n igual a 6 e o n for menor que 10, aí vai entrar no senão, a atribuição feita é o y igual a 5 nesse caso. A pós-condição é y igual a 7, não muda. Que foi dado, né? A pós-condição foi dada, que é o y igual a 7. Então, olha aqui, ó, são duas triplas de Hoare. Essa daqui é se a condição é satisfeita, né? N igual a 6, pré-condição, e n menor que 10, condição satisfeita do se. Se for satisfeita essa condição, a atribuição é y igual a n mais 1. A pós-condição já foi dada aqui, que é y igual a 7. E aí tem outra tripla de Hoare se não for satisfeita a condição, né? N igual a 6 é a pré-condição. E negar o não... Opa, olha só o que eu escrevi. N menor que 10. Negar o n menor que 10. Agora sim. E negar o n menor que 10, que é o que? O senão, a atribuição feita é y igual a 5, e aí depois a pós-condição é y igual a 7, né? Só cuidado, acho que talvez você tenha percebido já que eu tinha errado aqui, colocando um i, né? Mas é menor, né? Essa daqui eu estou negando se a condição do if for satisfeita, né? A condição do if for n menor que 10, negar é só colocar o não na frente. Vamos para o exercício 3. E esse exercício 3 aqui, ó, considere o trecho de código, aqui o i 0, o n maior que 0, o s 0. Aí tá aqui lá. Enquanto i for diferente de n, faça. O i recebe o i mais 1, o s recebe o s mais 2 vezes i. Assinale a alternativa que contém expressão para a invariante de laço para o trecho de código, né? Aqui, para você achar a invariante de laço, os métodos geralmente são bem similares daquele de expandir, de conjecturar e verificar lá para regras de recorrência. Aqui também dá para a gente fazer uma expansão, né? Ver o que o algoritmo está acontecendo, fazer uma conjectura. Eu vou chegar numa fórmula, só que eu não vou demonstrar, né? Eu só vou explicar a fórmula que eu cheguei e como que eu cheguei. Então vamos ver primeiro o que o exercício está fazendo. Ó. O exercício tem o i e o exercício tem o s. O i começa com 0, o s começa com 0, ok? Aí tá lá, enquanto o i for diferente de n, então o n é positivo, né? O n tem um certo valor, sei lá. Um valor que foi dado. O que vai acontecer? Enquanto o i for diferente de n, o i vai aumentar 1, porque ó, i mais 1. E o s vai pegar o s anterior e somar com 2 vezes i. No caso, se o i é 1, 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou pegar 0 mais 2. Depois, se o i continuar diferente do n, o que acontece? O i aumenta 1. Aí o s, ele vai pegar o quê? O anterior 2 e somar com quem? O anterior 2 e somar com... Ó, vai pegar o anterior do s e somar com 2 vezes i. Quem que é o 2 vezes i? É o 2 vezes 2, que é 4. Então, ele vai pegar o anterior 2 e somar com 2 vezes 2, que é 4, que vai dar 6. Se o i continuar diferente de n, o i vai aumentar 1, aí o que vai pegar? Ele vai pegar o anterior do s e somar com 2 vezes o i. 2 vezes 3 dá 6, que vai dar 12. Então, se você perceber, o que está acontecendo com s? O s ele começa com 0, depois ele soma 2, que é o 2 vezes 1, depois ele soma o 4, que é o 2 vezes 2,
Depois ele soma o 6, que é o 2 vezes 3. Depois ele vai somar quem? Adivinha, quando o i é 4? Quando o i é 4, ele vai somar 2 vezes 4, ou seja, vai somar 8, depois 10, e assim vai. Até onde? Até onde? Até quando o i for igual a n, concorda? Se o i for diferente de n, a gente vai rodar. Então, vai até o i for igual a n. Quando o i for igual a n, vai somar o 2 vezes o i. Só que o i é n, então vai somar o 2n. Então, olha só o que eu estou fazendo. Aqui eu vou até apagar esse zero, que eu nem preciso, né? Somar zero é indiferente. O que o S está fazendo? Ó? O S está pegando a parte do 2 e somando todos os pares. Concorda? Ó? 2 mais 4 mais 6 mais 8 até o enésimo par, que é o 2n. Então, ele vai somar todos os pares até o enésimo par. Vocês concordam que se ele está somando todos os pares, no fundo ele está fazendo o quê? Ele está fazendo isso daqui, ó. Esse S é uma soma de PG. Esse S, no fundo, é uma soma de PG. E qual que é a fórmula da soma de PG? A fórmula da soma de PG é esse daqui, ó. De PG não, desculpa, de PA. Porque aqui está somando de 2 em 2, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Está somando de 2 em 2. É uma soma de PA. E como que é a soma de PA? Sn igual a 1, primeiro termo, mais o enésimo termo, vezes n sobre 2. Nesse caso, quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o 2. Quem que é a razão, no caso aqui? A razão é 2 também, né? Está somando de 2 em 2. Qual que é o enésimo termo? O último termo que eu vou somar é o 2n. Que eu vou somar até o 2n, como a gente viu. Então, aqui eu vou substituir. Vamos substituir aqui, ó. A1, no lugar do A1 eu vou colocar 2, mais no lugar do AN eu vou colocar 2n, vezes n termos sobre 2. Aqui eu vou fazer a distributiva. 2 vezes n dá 2n, mais aqui 2n vezes n, 2n quadrado, sobre 2. O que eu vou fazer? Vou colocar o 2 em evidência. Aqui 2n, o 2 vai para a evidência, sobra o n. No outro 2n quadrado, o 2 vai para a evidência, sobra o n quadrado. Eu coloquei o 2 em evidência por quê? Para conseguir cortar com esse 2. E vai sobrar o quê? O n mais o n quadrado. Então, o nosso S tem essa cara aqui, ó. Aqui não tem n mais n quadrado, mas tem isso daqui, né? Que é n quadrado mais n. Então, o nosso S vai ser essa cara aqui, ó, n quadrado mais n. Essa vai ser a cara do nosso S. Lógico que cada invariante do laço, no fundo, quando você for demonstrar, você vai usar isso daqui, né? Em vez de n, você vai usar o i. I ao quadrado mais i. Para você fazer a demonstração por indução, aí você usa isso daqui, né? I quadrado mais i. Se você fazer lá, ver se vale para o primeiro, ver se vale para o k, e provar que vale para o k mais 1, fazer por indução, você vai ver que esse daqui vai dar certinho com esse código aqui. Então, esse realmente vai ser invariante de laço. Então, no caso aqui, como está dependendo de n, os exercícios vão colocar em n mesmo, né? Então, a resposta aqui correta é n quadrado mais n, né? Ah, professor, esse aqui, em vez de 2 vezes i, fosse 2 vezes i menos 1. O que acontece? Ia acontecer que aqui o S ia somar os números ímpares, porque em vez de somar o 2, ia somar o 1 aqui. Diminui um de cada. Aqui ia somar 1, aqui ia somar 3, aqui 5, aqui 7, aqui 9, ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, até o 2n menos 1. Ou seja, no fundo ele também ia estar fazendo uma soma de PA, só que no caso o primeiro termo seria 1 e a razão seria 2, porque ele estaria somando os ímpares. Aí chegaria em uma outra fórmula, ok? Mas o exercício 3, do jeito que eu coloquei aqui, está somando os pares. A fórmula é essa aqui, n quadrado mais n. Vamos para o exercício 4. Exercício 4, vamos lá. Considere o algoritmo abaixo. Então, o algoritmo abaixo é o seguinte. O algoritmo chama Douglas e vai dar como entrada um n inteiro, né? Isso daqui é uma função recursiva, na verdade, né? O Douglas vai ter como entrada um n inteiro. O início é o seguinte. Se o n for 1, ele vai retornar 30. Se não, ele vai retornar
o Douglas n menos 1 mais 20. Então, perceba que aqui é um recursivo, né? Porque dentro da função Douglas, ele chama a própria função Douglas. Então, se a entrada do Douglas for o número 1, ele vai retornar 30. Se for um número inteiro positivo maior que 1, aí ele vai pegar o Douglas do anterior, do n menos 1, e depois somar 20. A pergunta, quais são os valores retornados pelas chamadas Douglas 4? Vamos ver aqui. Vamos escrever aqui, ó. Eu vou pedir lá para o algoritmo para calcular o valor de Douglas 4. E eu vou ver qual que são todos os valores retornados, né? Não só o valor retornado por Douglas 4. Todos os valores retornados por cada parte desse Douglas 4. É o seguinte, Douglas 4, eu vou entrar aqui, esse n é 4. N é igual a 1? Não. Então ele vai retornar isso daqui, né? O Douglas n menos 1, que no caso é 4 menos 1, 3, mais 20. Então ele vai retornar... Ele retorna o quê? O Douglas n menos 1, ou seja, o Douglas 4 menos 1, o Douglas 3, mais o valor 20. Beleza. E aí ele vai calcular o Douglas 3, porque ele precisa saber o do Douglas 3 para saber qual valor vai retornar lá no Douglas 4. Mas se o Douglas for 3, o que acontece? O n é 3, não é 1, então ele vai retornar o quê? O Douglas n menos 1, que é o Douglas 3 menos 1, que é o Douglas 2, mais 20. Aí ele precisa saber o valor do Douglas 2. Então vou calcular o Douglas 2. O Douglas 2, troco, vê o n2 aqui, ó, o 2 não é igual a 1, vem aqui para o sinão. Ele vai retornar o Douglas n menos 1, que é o Douglas 2 menos 1, que é 1, Douglas 1, mais 20. Isso que ele vai retornar. Só estou escrevendo, esquecendo de reescrever, ó. Retorna isso no Douglas 3 e no Douglas 2 vai retornar isso. E aí ele precisa saber o valor do Douglas 1. Aí ele vai colocar lá o Douglas 1. Aqui vai entrar no algoritmo 1. Se n for 1, o n é 1? Ele vai retornar 30. Então no Douglas 1 ele vai retorna o valor de 30. E aí o que ele vai fazendo? Depois que ele chega no caso básico, que é o Douglas 1, ele vai alimentando os outros para saber quais são os outros retornos. Então o primeiro retorno é 30. Aí ele vai alimentar aqui. Do Douglas 2, ele vai pegar o Douglas 1, que é 30 mais 20, que vai dar 50. Esse é o valor do Douglas 2 que vai retornar aqui. Então esse Douglas 2 vai retornar 50, mais 20 vai dar 70. Então o Douglas 3 vai retornar 70. E aqui, bom, aqui o Douglas 3 vai retornar 70, mais 20, que vai dar 90. Então o Douglas 4 vai retornar 90. Então quais são os valores retornados? Os valores retornados são o seguinte. O primeiro valor retornado é o Douglas 1, que vai retornar 30. Depois o Douglas 2 vai retornar 50. Depois o Douglas 3 vai retornar 70. Depois o Douglas 4 vai retornar 90. Né? Então, se eu pedir o valor do Douglas 4, ele vai me informar isso daqui, o 90. E é isso, mais um exercício aí finalizado. Vamos ver agora o exercício 5. Considere o algoritmo abaixo, é o seguinte, né? O A tem como entrada n inteiro positivo, o início. Se n for 0, retorna 3. Se não, retorna 3 vezes o A n menos 1 mais 5 vezes n. Então perceba que aqui também é uma fórmula recursiva, né? Um algoritmo recursivo, porque o A chama o próprio A. Qual é a relação de recorrência para esse algoritmo? A n representa a representação do algoritmo com a entrada n. E esse tá de graça, né? Olha só. É só pegar qual que é a relação de recorrência. É só a relação de recorrência. E aqui está de graça. Qual que é o caso básico? O caso básico é o seguinte, se n for 0, retorna 3. Ou seja, A de 0 é igual a 3. Concorda? Que se eu fazer o A de 0, ele retorna 3. E qual que é o caso de recorrência? É o seguinte, se eu pegar um n que seja maior que 0, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 3 vezes, só copiar ali, 3 vezes o an menos 1 mais 5n. Isso se o n for maior que 0, né? Ou se você quiser também escrever maior ou igual a 1, também pode. Porque maior que 0 é a mesma coisa que maior ou igual a 1, pensando que o n é um inteiro positivo.
Então aqui, ó, aqui está de graça, né? Se o n for 0, retorna 3, ou seja, o a de 0 é 3. Se não, se o n for maior que 0, né? Ou seja, maior ou igual a 1, aí a fórmula do AN é essa, 3 vezes AN menos 1, mais 5AN. E esse daqui, de graça, né? Mais um resolvido aí. Vamos para o exercício 6. Agora é o seguinte, né? Considere a relação de recorrência baixa. Então, é isso aqui. O t de n é 4 vezes o t de n menos 1, para n maior que 0, e o t de 0 é 1. Então, esse é o nosso caso básico, essa parte de recorrência. Assinale a alternativa contendo o valor para t3, né? Então, aqui a gente precisa só calcular o t de 3. Vamos calcular o t de 3? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, esse exercício é parecido com o exercício 6, né? Você vai ver. Do jeito que eu fiz aqui é para calcular o t de 3. Então, o t de 3 é o seguinte. 3 é maior que 0? É, então vai entrar aqui. Que vai ser 4 vezes o t de 3 menos 1, ou seja, o t de 2 menos 1. Só que aí eu preciso saber o t de 2, né? Para calcular o t de 3, eu preciso calcular o t de 2. Vamos lá, agora o t de 2 é maior que 0? É. Entra aqui. Então, vai ser 4 vezes o t de n menos 1, ou seja, no caso o n é 2, está valendo aqui, né? 2 menos 1 é 1, menos 1. Mas aí eu preciso calcular o t de 1. 1 é maior que 0? É, então entra aqui. Então, vai ser 4 vezes o t de n menos 1, no caso o n é 1. 1 menos 1 é 0, então vai ser 0 menos 1. Agora eu preciso calcular o t de 0. T de 0 é o quê? Maior que 0? Não, então não entra aqui, né? Entra aqui, né? Que o t de 0 é 1. Achei o t de 0 é 1, o que eu vou fazer? Agora é só ir alimentando, né? No caso aqui é 4 vezes o t de 0 menos 1. O t de 0 é 1, então 4 vezes 1 é 4, menos 1 é 3. Então o t de 1 vai ser 3. E o t de 2? O t de 2 vai ser 4 vezes o t de 1, que é 3, menos 1. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. E aqui vai ser 4 vezes o t de 2. No caso, o t de 2 a gente achou que é 11. Menos 1, né? 4 vezes 11, 44, menos 1, 43. Então, no caso, o valor do t de 3 é 43. Mais um exercício finalizado aí, nosso auxílio para a atividade avaliativa da semana 4. Vamos para o exercício 7 agora? Então, vamos lá para esse exercício 7. Considere a relação de recorrência abaixo. T de n igual a 2, t de n menos 1 mais 7 para n maior que 0. E o t de 0 igual a 3. Então, aqui nós temos o nosso caso básico, que é o t de 0,3, né, aqui para o n0. E aqui nós temos nossa parte de recorrência, né, em que o t chama o próprio t. E essa parte de recorrência serve para todos os n's maior que 0. Se eu estiver considerando o n inteiro, né, que é o que a gente considera nas relações de recorrência, falar n maior que 0 ou falar n maior ou igual a 1 é a mesma coisa, né? Então, poderia falar também n maior ou igual a 1 aqui. Então, lá, qual é a expressão que resolve essa relação de recorrência? Então, eu quero a expressão que resolve essa relação de recorrência. O que eu quero a fórmula fechada. Eu fiz uma aula para a gente encontrar fórmulas fechadas dada algumas relações de recorrência. A gente viu lá o método do expandir, conjecturar, verificar, que aí dá para a gente tentar utilizar ele em qualquer relação de recorrência, mas a gente viu alguns casos específicos de relação de recorrência e umas fórmulas, né, uns métodos para achar a fórmula fechada. No caso, essa relação de recorrência vai entrar nesse caso aqui, ó, que a gente viu que se a gente tivesse qualquer relação recursiva, ou seja, de recorrência, que tivesse essa cara, a fórmula fechada ia ser a seguinte. Perceba que ó, a nossa fórmula tem essa cara, ó, t de n igual uma constante, que no caso nosso é o 2, t de n menos 1, mais o g de n, no caso o g de n aqui é 7. Só toma cuidado o seguinte, na aula, quando eu passei essa fórmula, olha o que aparece, aparece o t de 1. Então, eu estava considerando que o caso básico era 1. Mas no caso básico nosso é 0 desse exercício. Então, para ser o caso básico 0, eu vou ter que fazer umas mudanças aqui na fórmula. Okay? Então, eu vou explicar as mudanças certinhos, mas você não precisa decorar todas essas explicações das mudanças que eu fiz. Eu vou mostrar as duas fórmulas. Essa fórmula é para o caso básico 1, começando no 1. E aí eu vou colocar também aqui a fórmula do caso básico sendo no n0. Então, é só você anotar essas duas e você saber, né? Se aparecer o t de 1 aqui, é quando o caso básico é 1, você usa essa.
Quando aparecer o t de zero, que a gente vai ver que a fórmula fechada quando começa t de zero, vai aparecer t de zero. Aí você usa a fórmula do t de zero. No caso aqui, o caso básico é zero, não começa no 1, começa no zero. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, aqui não vai ser t de 1, vai ser o t de zero, porque aqui é o nosso caso básico, então vai ser o t de zero. Outra coisa, nossa parte de recorrência não vai começar no 2, vai começar no 1. Concorda? Porque se o caso básico é zero, a fórmula de recorrência começa a partir do 1. Então, aqui não vai ser i de 1, o i de 2 até n, vai ser o i de 1 até n. Então, duas mudanças. Aqui vai ser t de zero e aqui vai ser de 1 até n. Outra coisa, esse c de elevado a n menos 1 é a quantidade de elementos que tem, tirando o caso básico até o n. Porque perceba, nessa fórmula aqui a gente estava considerando o caso básico 1. Se a gente for do 1 até o n, não são n elementos? Conta do 1 até o 10, vai ser 10 elementos. Então, do 1 até o n são n elementos. Se eu tirar o caso básico, então vai ser o quê? Quantos elementos da recorrência? Vai ser n menos 1 elementos de recorrência. Só que, se eu considerar que está começando no zero, se eu for do zero até o n, vai ser n mais 1 elementos. Quer ver? Vai do zero até o 5. Vamos do zero até o 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu falei 6 elementos. Então, do 0 até o 5 são 6 elementos. Do 0 até o n são n mais 1 elementos. Se eu tirar o caso básico, vai ser n elementos. Então, outra mudança, aqui não vai ser c elevado a n menos 1, vai ser c elevado a n. Então, aqui vai ser t de 0, aqui vai ser o i de 1 até n, e aqui vai aparecer c de elevado a n. Olha aqui, ó. Chegamos. T de 0, i de 1 elevado a n, aqui c elevado a n. Não precisa decorar todas essas mudanças que eu fiz. É só você anotar. Anota essa fórmula aqui e escreve, ó, isso daqui é essa relação de recorrência quando o caso básico é o zero. E aí você pode anotar essa fórmula aqui, ó, essa fórmula que a gente vai usar quando tem uma relação de recursiva nessa cara e o caso básico é 1. No nosso exemplo, a cara é essa, mas o caso básico é 0. Então, vou usar essa fórmula aqui, ok? Então, vamos agora usar essa fórmula. O que, que a gente tem? Vou só anotar o que a gente tem. Ó, o C, no nosso exemplo, é 2. O C no nosso exemplo é 2. E o G de N, no nosso exemplo, é 7. Ok? E aí, a gente tem o T de 0, que é 3. Que já está lá escrito. Então, eu só anotei aqui, né? O C lá vai ser 2. O G de N vai ser 7. O T de 0 é 3. Agora, vamos substituir na fórmula fechada esses valores aqui. Então, vamos lá. Agora, vou substituir na fórmula. T de N igual o C, que é 2, elevado a N, vezes o T de 0, que é 3, mais a somatória, indo de 1 até N, do C, que é 2, elevado a N menos I, vezes o G. O G é 7 sempre, então percebe que o G não depende do N. Então, o G de N é 7. O G de I não tem onde trocar aqui por N para trocar por I. Vai ser 7 também. Então, o G de I vai ser 7. Aqui vai ficar T de N igual, vou colocar aqui 3 vezes 2 elevado a N, só mudar a ordem. Mais constante eu posso tirar para fora da somatória. Vou tirar para fora da somatória aqui o 7. Somar I de 1 até N, vai sobrar lá dentro 2 elevado a N menos 1. N menos I, desculpa. N menos I. Agora, vamos ver como que fica essa somatória. Porque é o seguinte, aqui, ó, quando o I for 1, aqui vai ficar 2 elevado a N menos 1, né? Então, se o I for 1, vai ficar 2 elevado a N menos 1. Quando o I for 2? Quando o I for 2, vai ser 2 elevado a N menos 2. E aí eu vou fazer isso até o I ser quando? O I vai do 1 até o N, ou seja, até o I ser N. Que vai ficar o quê? 2 elevado a N menos I. Mas o último I é N, então vai ficar N menos N. Só que N menos N é o quê? É 0.
E 2 elevado a 0 é o quê? É 1. E aí, se você perceber, olha só o que está acontecendo. Aqui vai ser o 2 elevado a n menos 1, o 2 elevado a n menos 2, o 2 elevado a n menos 3, até o 2 elevado a 0. O anterior do 2 elevado a 0 seria o 2 elevado a 1. Né? Então, se você perceber, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 2 elevado a n menos 1, mais, porque aqui é uma somatória, então vou somar tudo isso aqui, né? Mais o 2 elevado a n menos 2, mais até chegar lá, vai passar pelo 2 elevado a 2, vai passar por 2 elevado a 1, até chegar no 2 elevado a 0, que é 1. Perceba que isso daqui é uma soma de PG. Isso daqui é uma soma de PG. Olha os elementos, olha os elementos. 1, só que está de trás para frente, né? Vou começar aqui, ó. Aqui é uma soma de PG, mas essa PG está escrito de trás para frente. Olha só. O último elemento é 1, que é quando o i é n, né? É 1. O penúltimo elemento é 2 elevado a 1, que é 2. Perceba que 1, para chegar aqui, eu multiplico por 2. O antepenúltimo elemento é o 2 elevado a 4, a 2, que é 4. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 2, dá 4. E se eu for multiplicando por 2, eu vou obtendo sempre o anterior. Até chegar aqui, ó, 2 elevado a n menos 2, multiplico por 2, chego aqui no anterior 2 elevado a menos 1. Então, o que eu estou fazendo? Ó, cada elemento aqui é um elemento de uma PG. No caso, uma PG, qual que é o primeiro elemento? O primeiro elemento dessa PG é 1, que está de trás para frente, a PG é escrito, né? E qual que é a razão dessa PG? É 2, porque se eu pegar e ir multiplicando de 2 em 2, eu vou obtendo o próximo elemento. Então, vamos fazer aqui a soma de PG. Como que é a fórmula da soma de PG? A fórmula da soma de PG é o seguinte. É a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é 1. Qual que é a razão? É 2 elevado a n menos 1. E aqui a razão é 2, né? 2 menos 1. Agora, perceba que 2 menos 1 é 1. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é o 2 elevado a n menos 1, multiplicar por 1, não vai mudar nada. Dividir por 1, porque embaixo é 2 menos 1, que é 1, né? Dividir por 1 não vai mudar nada. Vai ficar exatamente 2 elevado a n menos 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, essa somatória, só para deixar claro, ó, essa somatória, no fundo, é essa somatória. Se eu trocar o n por 1 até o n, se eu trocar o i por 1 até o i por n, vai aparecer essa somatória que é a soma de PG. E a fórmula da soma de PG é essa daqui. Então, o que acontece? No t de n, aqui vai ficar 3 vezes 2 elevado a n, mais 7. Essa somatória, no fundo, é uma soma de PG, e a fórmula de soma de PG, essa daqui, vai aparecer no fundo 2 elevado a n menos 1. Então, vai ficar o quê? Aqui 3 vezes 2 elevado a n, mais, vamos fazer a distributiva aqui, com 7 e com o menos 1. Vamos fazer a distributiva aqui. 7 vezes 2 elevado a n, 7 vezes 2 elevado a n, 7 vezes menos 1 dá menos 7. Só para finalizar, o que a gente tem? Ó, 3, 2 elevado a n, mais 7, 2 elevado a n. No fundo, eu tenho o quê? 10. 10, 2 elevado a n. Porque se eu tenho 3 maçã mais 7 maçã, tenho 10 maçã. Ou seja, se eu tenho 3, 2 elevado a n, mais 7, 2 elevado a n, no total eu tenho 7, 2 elevado a n. Ou se você quisesse também colocar o 2 elevado a n em evidência, ficaria 2 elevado a n, que multiplica 3 mais 7, que é 10. Dá no mesmo. E aí, esse menos 7, eu copio aqui. Prontinho, cheguei na expressão que resolve a relação de recorrência, ou seja, na fórmula fechada. Ok? Essa daqui é a resposta para o meu exercício 7, né? O exercício que eu fiz aqui com os números que eu coloquei. Vamos para o exercício 8 agora? Então, olha lá. Assinale a alternativa com a solução para a relação de recorrência. De novo, eu quero uma fórmula fechada, uma solução.
Aí eu tenho lá o Sn igual 3Sn menos 1 menos 2Sn menos 2. Percebe que aqui a gente já tem de segunda ordem, né? O S chama o S do n-1 e chama o S do n-2. Então a gente vai precisar de dois casos básicos. Olha aqui, o S de 1 é 8 e o S de 2 é 13. Esse a gente também não precisa fazer lá pelo método da expansão, da conjectura, da verificação. A gente também tem aqui, ó. Se a gente tem uma relação recursiva desse jeito, ok? Perceba que, ó, o A é 3. Aqui está escrito S. Mas, ó, só pensar, troca esses T por S. É só o nome. O nome da nossa relação é S aqui e o nome que eu coloquei é T. Mas é a mesma coisa. A relação de N é igual a A, no caso é 3. A relação de N menos 1, mais o B, no caso o B é menos 2, ok? A relação de N menos 2. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que, no nosso caso, o A é 3 e o B é menos 2. Aí, o que, que a gente vai ter? A fórmula fechada vai ter essa cara aqui, ó. P que multiplica R1 elevado a N menos 1, mais Q que multiplica R2 elevado a N menos 2. N menos 1, desculpa. O R1 e R2 a gente acha pelas raízes, calculando as raízes dessa função de segundo grau. E o P e o Q a gente acha resolvendo esse sistema linear. Vamos começar colocando qual é o x² menos ax menos b. Ou seja, para a gente achar as raízes, então vai ser x² menos, quem que é o A? 3. Menos 3x menos o B. Quem que é o B? O B é menos 2, então vai ficar mais 2. Cuidado! A fórmula é x² menos ax menos b. O A é 3, então coloco o A3 aqui, vai ficar menos 3x. Só que o B é menos 2. Coloco o menos 2 aqui, vai ficar menos com menos, mais 2. Ok? Então, a gente vai ter que achar as raízes dessa função do segundo grau aqui. Raiz dessa função do segundo grau é o quê? Delta, né? É o Bhaskara. Então, delta é igual ao quê? Menos 3 ao quadrado, ou seja, B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Menos 3 ao quadrado é 9 positivo, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. 9 menos 8 dá 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, x, vamos colocar aqui, ó, x igual menos b, vai ficar menos o menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Aí vai ficar aqui, x igual, menos com menos dá mais 3, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou encontrar o R1 e o R2. Vamos pegar o R1 com mais, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o R2 aqui, vou usar menos, 3 menos 1 vai dar 2, 2 sobre 2 é 1. Então, beleza, olha o que a gente encontrou. A gente encontrou que o R1 é 2 e o R2 é 1. A gente encontrou o R1 que é 2 e o R2 que é 1. Ficou confuso, né? Porque o R1 é 2 e o R2 é 1. Se eu tivesse usado o contrário, ia ficar certinho, né? R1, 1 e R2, 2. Mas tudo bem. Fiz essa escolha, o R1 vale 2, o R2 vale 1. O importante é o valor de cada um. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos agora ver essa solução desse sisteminha aqui. Agora, a gente vai encontrar o P e o Q. Então, é o seguinte, a gente tem que P mais Q igual ao T de 1, no caso aqui é o S de 1, né? Que é 8. E aqui o R de 1, quem que é o R de 1? É 2. 2 vezes P, mais o R de 2, quem que é o R de 2? É 1, vezes Q, igual ao T de 2, que no caso é o S de 2, né? Que é 13. Só vou fazer o seguinte, ó. Aqui vou colocar P mais Q igual a 8. Aqui eu só vou multiplicar 1. Vai ficar 2P mais Q igual a 13. Vamos fazer o seguinte, acho que a gente fez um passo aqui. Vamos multiplicar essa linha por menos 1.
Então, vai multiplicar por menos 1, aqui vai ficar menos P, aqui vai ficar menos 8, aqui vai ficar menos Q. Multipliquei a primeira linha por menos 1. Por que eu estou multiplicando a primeira linha por menos 1? Porque depois agora é só somar, né? Então, eu troquei o sinal de todo mundo da primeira linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Vamos ver, ó. Menos P com 2P, bom, 2P menos P dá 1P. E menos Q com mais Q é 0, né? Aqui menos Q dá 0, então aqui zerou. E aqui menos 8 com 13, 13 menos 8 vai dar 5. Pronto, achei o valor do P. O P é 5. Vou marcar aqui, ó. O P vale 5. E agora o Q? Quanto que vale o Q? Ué, a gente não tem que P mais Q é igual a 8 pela primeira expressão? Tem. E a gente não tem que o P é 5? Tem. É só passar o 5 para o outro lado. Então, o Q vai ser 8 menos 5. Ou seja, o Q vai ser 3. Então, o Q é 3. Achei o R1, que é 2. Achei o R2, que é 1. Achei o P, que é 5. Achei o Q, que é 3. Pronto, agora é só escrever a fórmula fechada, ó, nessa carinha aqui, ó. Aqui a gente vai dar a resposta, ó. T de N, então vai ser o quê? Vai ser o P, que é 5, vezes o R1, que é 2 elevado a N menos 1, mais o Q, que é 3, vezes o R2, que é 1 elevado a N menos 1. Né? No caso aqui, 1 elevado a qualquer coisa é 1, concordam? Então isso daqui vai dar 1. Então vou até escrever de novo aqui, ó. T de N, 5 vezes 2 elevado a N menos 1, mais, no caso, 1 elevado a qualquer coisa é 1, e 1 vezes 3 é 3. No caso, essa daqui é a minha solução. Essa é a solução desse exercício 8. Né? O T de N vai ser 5 vezes 2 elevado a N menos 1, mais 3, né? Utilizando os números que foram dados aqui. Mas sempre que eu tiver essa carinha aqui, a gente vai usar essa relação, essa fórmula aqui para achar a solução da relação recursiva, ok? Vamos para o exercício 9. Esse exercício 9 é o seguinte, ó. Assinale a alternativa com a solução para a relação de recorrência abaixo. Aqui a gente tem a relação de recorrência, né? T de N igual 4 vezes T de N sobre 2, mais 9 de N quadrado, e o caso básico, que é o T de 1 igual a 5, né? Isso daqui é exatamente lá o dividir para conquistar, né? Olha de novo depois o dividir para conquistar. Eu fiz uma aula especial, uma aula extra especial só com esse dividir e conquistar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa aula de dividir e conquistar. É uma aula só que eu falo só de dividir para conquistar e dou 2 exemplos. Vamos resolver ele, então, pelo dividir e conquistar. A fórmula do dividir e conquistar é isso daqui. Eu só posso usar quando ele estiver na cara, só para lembrar. A cara do dividir e conquistar que eu posso escrever é quando está nessa cara aqui, ó. T de N igual a 1C T de N sobre 2, mais o G de N. Quando está nessa cara, eu posso usar o dividir e conquistar. Só lembrando, aqui não está escrito, mas eu só posso considerar, nesse caso, uma entrada só com elementos da forma 2 elevado a t e o t sendo um número natural. Ok? Minha entrada só pode estar desse jeito aqui. Mas aí está na cara do dividir para conquistar, a fórmula vai ser essa daqui, c elevado a log de n. Só toma cuidado, que lá na aula de dividir e conquistar, eu falo que geralmente, matemática básica, quando não coloca base, é base 2. Porque, em geral, na matemática, quando a gente não coloca base, é base 10, ok? Mas na matemática discreta, nos livros em gerais de matemática discreta, quando a gente não coloca base, é base 2. Então, se você perceber no livro, não vai aparecer a base, mas não significa que é log na base 10, é log na base 2. E aí eu coloquei a fórmula, nessa aula eu coloquei a fórmula com base 2, só para deixar bem claro para a gente que aqui é um log de base 2, que se trata de um log de base 2. Mas se eu não quiser escrever em matemática discreta,
o 2, eu posso ocultar o 2 e vou saber que aqui é um log de base 2, ok? Mas aqui eu deixei na fórmula com base 2 para a gente deixar bem claro qual que é a base. Não é base 10, é base 2. Então a fórmula do dividir para conquistar usa log na base 2. Tá, o que que a gente tem aqui, ó? No nosso caso, quem que é o C? No nosso caso, o C vai ser 4. Aqui, ó, o C é o que multiplica o T de N sobre 2, né? No caso aqui é 4. E quem que é o G de N? O G de N é o 9n², né? Que é o que está somando aqui, ó, que é o G de N, 9n². No caso, na fórmula do dividir e conquistar, aparece G de 2 elevado a I, né? O que que a gente tem, ó? Esse G de N e esse G de 2 elevado a I. O que que a gente tem? A gente tem que trocou o N por 2 elevado a I. Então, na fórmula 9n², a gente vai também trocar o N por 2 elevado a I. Então, vai ficar 9 no lugar do N, 2 elevado a I. Não era N ao quadrado, então vai ficar 2 elevado a I ao quadrado. Então, vamos escrever agora, sim, a nossa fórmula do dividir e conquistar. Então, T de N é igual ao C, que é 4, elevado a log de N na base 2, vezes o T de 1, que é 5, mais a somatória de 1 até log de N na base 2, vezes a somatória é C, que é 4, elevado a log de N na base 2 menos I, que multiplica o G de 2 elevado a I. O G de 2 elevado a I a gente já sabe que é 9, que multiplica 2 elevado a I ao quadrado. Isso vai ficar igual? Esse 4 eu vou transformar em 2 elevado a 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. E aqui vai continuar o log de N na base 2. Eu só transformei o 4 em 2 elevado a 2. Aqui vai ser vezes 5, vai continuar. Mais a somatória, o I indo de 1 até log de N na base 2. Esse 4 também vai virar 2 elevado a 2. O expoente vai continuar sendo log de N na base 2 menos I. Vai continuar sendo log de N na base 2 menos I. Aí aqui vai aparecer o 9. E aqui, potência dentro de potência. Eu multiplico os expoentes, né? Então, vai ficar 2 elevado I vezes 2, 2i. Então, vai ficar 2 elevado, multiplica os expoentes. I vezes 2, 2i. Igual, vamos continuar essa conta. Igual. Aqui, de novo, potência dentro de potência. Multiplica os expoentes. 2 elevado, 2 vezes log. Esse vai ser o expoente. 2 vezes log de N na base 2, vezes o 5, mais a somatória de 1 até log de N na base 2. Aqui também, potência dentro de potência. Então, vai ficar base 2. E os expoentes, esse expoente 2 vai multiplicar o outro expoente. Cuidado que o expoente aqui é log de N menos 1. Então, esse 2 vai fazer uma distributiva, né? Vai fazer 2 vezes o log, vai ficar 2 log. E aí esse 2 vai multiplicar com esse menos i, vai ficar menos 2i. Ok? Então aqui ficou potência dentro de potência, expoente multiplicou. Perceba que aqui, ó, é base 2. E aqui também é base 2, porque esse cara está multiplicando 9 e está multiplicando 2 elevado a 2i. Quando eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base e somo esse expoente. Então vai ser esse expoente mais o expoente desse que é 2i. Então conserva a base e somo esse expoente. Esse daqui é o expoente do primeiro, mais 2i, que é o expoente do segundo. Não esqueça do 9, né? O 9 continua lá multiplicando. Só esse 2 elevado a 2i que veio para cá junto com esse. E agora, o que a gente vai ficar? Aqui, ó, não está multiplicando os expoentes, tá? Eu posso escrever ele desse jeito, ó. 2 elevado a log de n na base 2, tudo isso ao quadrado? Posso, por quê? Porque aqui eu não tenho potência dentro de potência, não aumentaria a base e multiplicaria os expoentes. Aqui ficaria igual está aqui, né? Log de n vezes 2 está aqui, ó, 2 vezes log de n. A ordem dos fatores não altera o produto.
Então, escrever desse jeito é igual, porque potência dentro de potência, multiplicaria o expoente, ficaria exatamente como está aqui. E aí, não esqueça, tem um vezes 5, né? Vezes 5, mais a somatória, o i de 1 até o log de n, na base 2. Estou sempre colocando base 2, porque para reforçar que é base 2. Mas se você não quiser colocar, se você estiver trabalhando com matemática discreta, não quiser colocar base, não precisa. Mas entenda que se você não colocar na matemática discreta, é base 2. Isso daqui virou isso, vezes 5, essa somatória. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, né? Menos 2i com mais 2i, eu corto. Vai sobrar isso daqui, né? Isso daqui é igual a isso. Eu posso fazer exatamente o que eu fiz. Também vou transformar isso daqui em 2 elevado a log de n na base 2, tudo isso ao quadrado, né? Porque, de novo, potência entre potência, multiplica os expoentes, vai dar exatamente daqui. Né? Já que a gente cortou 2i, sobrou só isso daqui. E ainda tem o 9 multiplicando, né? Vezes 9. Igual. Ah, aqui que a gente pode cortar, ó. Aqui posso cortar esse 2 com esse 2, vai sobrar n. E aqui também posso cortar esse 2 com esse 2, também vai sobrar n, né? Porque tem uma propriedade lá no logaritmo. Tem uma aula minha lá de logaritmo, lá no curso de pré-cálculo, né? Se a gente tem, tipo, um número elevado a log de alguma coisa e na base é o mesmo número que está aqui, eu posso cortar e vai sobrar o logaritmando. Então, o que é 2, corto, vai sobrar o n. Aqui eu também corto o 2 com esse 2, vai sobrar o n. Então, vai sobrar no primeiro ali o n, mas tudo isso daqui é n. Isso daqui tudo está ao quadrado, então vai ficar n ao quadrado vezes 5. Mas a somatória, o i indo de 1 até o log de n na base 2. Aqui também eu cortei, vai sobrar o n, mas está tudo ao quadrado, vai ficar n ao quadrado vezes 9. Então, aqui vai ficar 5n ao quadrado, mais essa somatória agora não depende mais de i. Então, perceba que aqui, se eu trocar o i por 1, faço uma conta. Eu troco por i por 2, eu faço outra conta. Se eu troco o i por 3, eu faço outra conta. Mas aqui não tem i para trocar. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse n quadrado vezes 9. N quadrado vezes 9 é a mesma coisa que 9n quadrado, né? Eu estou pegando esse 9n quadrado e estou somando ele várias vezes. Porque quando i é 1, é 9n quadrado. Quando i é 2, é 9n quadrado. Até o i ser o log de n na base 2. Então, eu vou pegar o 9n quadrado e somar ele várias vezes, porque eu tenho uma somatória. Quantas vezes eu estou somando o 9n quadrado? Uma quantidade log de n na base 2 vezes. Porque não é de 1 até o log de n na base 2? 1 até 10 são 10 vezes. 1 até log de n na base 2 é uma log de n na base 2 vezes. Então, pegar 9n quadrado e somar ele mesmo, essa quantidade de vezes, não é a mesma coisa que eu pegar essa quantidade e multiplicar por 9n quadrado? Sim. É a mesma coisa que eu pegar aqui o 9n quadrado e multiplicar pelo log de n na base 2, que é quantas vezes eu estou somando o 9n quadrado. Pronto, chegou na fórmula. Então, qual que é a fórmula? A fórmula é o seguinte: o t de n é igual a 5n ao quadrado mais 9n ao quadrado vezes log de n na base 2. Se você não quiser colocar base 2 e saber que está subentendido em matemática discreta que não colocar nada é base 2, você pode também não colocar. E aí, está aqui nossa resposta, só ressaltando que aqui não aparece a base, mas tem um 2 oculto aqui. Então, pronto, resolvida aí mais uma questão, exercício 9, vamos para o exercício 10. Nesse exercício 10, o exercício informa algumas relações binárias, e é para ver se esses pares ordenados satisfazem essas relações binárias, né? Ou seja, se esses pares ordenados pertencem a essas relações binárias. Se pertencer, a gente vai falar que é verdadeiro, se não pertencer, a gente vai falar que é falso, né? Porque tudo atende tal relação, atende tal relação. Vamos começar aqui no 2, vamos fazer o 2, o 3, depois a gente volta e faz esse 1. Então, vamos lá. O ρ é uma relação binária nos racionais e fala o seguinte:
x está relacionado com o, se somente se o x é maior ou igual a y mais 3. Então, o primeiro elemento aqui geralmente é x, o segundo é y, né? Esse daqui vai pertencer ao ρ, ou seja, vai atender a relação do ρ, se quando eu pegar esse x e ele for maior ou igual ao y mais 3. Vamos ver? Vamos fazer as contas e vamos tentar verificar. Esse x aqui, ó, falar que esse daqui participa desse ρ, definido dessa forma aqui, é falar que esse x4 é maior ou igual a esse y1 mais 3. Isso é verdade? 1 mais 3 é 4. 4 é maior ou igual a 4? Sim, é verdade. Passou. 4 é maior ou igual a 4, porque 4 é igual a 4. E esse daqui, ó, 0. X é 0. Esse 0, x, é maior ou igual que o y. O y aqui é menos 5 mais 3. Quanto que é menos 5 mais 3? Menos 5 mais 3 dá menos 2. 0 é maior ou igual que menos 2? Sim, o 0 é maior que qualquer número negativo. Então, é maior ou igual, ou pode ser igual que nesse caso, ou pode ser maior que nesse caso, ele é maior ou igual. Então, esse daqui, verdade, esse daqui atende. Então, esse atendeu a relação, esse atendeu a relação, porque o x é maior ou igual que esse y mais 3, nesse caso e nesse caso. Vamos ver esse daqui, 1 e 4. Será que esse x1 é maior ou igual que esse y4 mais 3? Opa, eu coloquei o x, mas o x é 1 nesse caso, né? Troca o x por 1, que nesse caso esse par o x é 1. Esse x que é 1 é maior ou igual que esse y4 mais 3? Espera aí, 4 mais 3 é 7. 1 é maior ou igual a 7? Não, 1 é menor que 7. Então, ele não é nem maior nem igual. Então, isso daqui é falso. Então, é o seguinte. Esses três pares ordenados atendem a relação? Não. Tem dois que atendem e um que não atende. Se não atende, então já é falso. Porque ele está falando que os três atendem. Então, essa afirmação aqui é falsa. Não é verdade que todos esses pares atendem essa relação aqui, ó, porque tem um que não atende. Vamos ver o 3, a outra relação. O ρ é uma relação binária em Z. Aqui o x relaciona com o, se somente se o x é igual a menos 2y. Será que se eu pegar esse x, em todos esses casos, é a mesma coisa que o y multiplicado por menos 2? Vamos ver se satisfaz. Vamos lá. Será que esse x menos 4, ele é igual a esse y, ou igual a menos 2 vezes esse y, né? X tem que ser igual a menos 2 vezes y. Será que o x menos 4 é igual ao menos 2 que multiplicado esse y? Vamos ver, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Fica igual. Beleza? Fica igual. E aqui, será que esse x0 é a mesma coisa que eu pegar o menos 2 e multiplicar por esse y0? Ué, menos 2 vezes 0 dá 0. 0 igual a 0? Beleza, verdade. E aqui, será que esse x2 é igual se eu pegar o menos 2 e multiplicar por esse y menos 1? O que eu tenho que ter? Que x tem que ser igual a menos 2y. Será que esse x2 é igual a menos 2 vezes esse y menos 1? Menos 2 vezes menos 1 dá o quê? Dá 2. Opa, essa igualdade é verdadeira também, né? 2 desse lado, verdade. Opa, então aqui é verdade. Então, essa terceira é verdade, essa segunda é falso, né? Porque tem um que não satisfaz. Aqui os três satisfazem, então é verdade. Agora, vamos na primeira relação. Primeira relação eu faço o seguinte. ρ é uma relação binária em racionais. Se o x relaciona com o, né? Com y, né? O x, ρ, y, se, somente se, o x é maior que 2 sobre y. Então, o x tem que ser maior que 2 sobre y. Será que esse x é maior que esse 2 sobre esse y? Será que esse x é maior que 2 sobre esse y? Vamos fazer as contas, né? Vamos ver. Vamos começar com o primeiro aqui, ó. Será que esse x2 ele é maior que 2 dividido por esse y5? O 2 é maior que 2 quintos? Oh, isso é claramente verdadeiro, nem preciso fazer conta. O 2 quintos é uma coisa menor que 1. E o 2 é uma coisa maior que 1. Então, realmente, o 2 é maior que 2 quintos. Então, nesse caso, verdade. Esse é verdadeiro. E aqui, será que esse x2 é maior que 2 dividido por esse y menos 2? Porque aqui o x tem que ser maior que 2 sobre y, né? Será que esse x2
é maior que 2 dividido por esse y menos 2, ó, aqui já vai ficar negativo, concorda? Que é um número positivo dividido por um número negativo. Um número positivo dividido por um número negativo dá negativo. E aqui é um positivo, claramente um número positivo é maior que um número negativo. Nem preciso fazer conta aqui. Os números positivos são maiores que números negativos. Verdade. Vamos pegar esse daqui, ó. Isso eu até vou colocar aqui, ó. Será que o x, quem que é o x? 1 sobre 2 é maior que o que 2 sobre y? Que é 2 sobre quem que é o y? O y é 5. Então, olha só, será que o x, que é 1 sobre 2, é maior que 2 dividido por y, ou seja, 2 dividido quem que é o y? 5. Será que 1 sobre 2 é maior que 2 sobre 5? Como que eu descubro se essa fração é maior que essa, é igual a essa, é menor que essa? É o seguinte, quando eu tenho duas frações e quero saber se é maior, se é menor, eu pego e passo o de baixo de cada uma multiplicando o de cima. Cuidado que é o de baixo multiplicando o de cima. Então, o de cima, dos dois lados, não vai mudar a posição, só o de baixo. Esse 2 aqui vai passar para o outro lado multiplicando em cruz. E esse 5 aqui vai passar para o outro lado multiplicando em cruz. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. Aí você fez a conta de multiplicação, né? Qual lado é maior? Esse lado, ó. O 5 é maior que 4. Quer dizer que todo mundo vai manter essa desigualdade. Ou seja, de fato, 1 sobre 2 é maior que 2 quintos. Então, esse daqui, o terceiro, também é verdade. E esse terceiro aqui, esse quarto, desculpa. Vamos lá, quem que é o x? O x é menos 3 sétimos. Quem que é o y? É menos 4 quintos. Será que o x, que é menos 3 sétimos, é maior que 2 dividido pelo y? Quem que é o y? É menos 4 quintos. Menos 4 sobre 5. Será que o x, menos 3 sétimos, é maior que 2 sobre o y, que é menos 4 sobre 5? Eu só vou escrever isso daqui de outro jeito. Como que eu posso escrever? Ó? Aqui o 2 não está dividindo o menos 4 sobre 5. Eu só vou trabalhar isso daqui só para escrever ele de uma coisa que é igual isso, mas de outro jeito. Como? Ué, dividir por uma fração não é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela? Que seria menos 5 sobre 4? Sim. Aí aqui vai ficar 2 vezes menos 5 dá menos 10 sobre 4. Ok. Isso é exatamente igual a menos 10 sobre 4. Então, ver se o menos 3 sétimos é maior que isso é a mesma coisa que ver que se o menos 3 sétimos é maior que menos 10 sobre 4. Porque menos 10 sobre 4 é exatamente igual a isso. Como que eu vejo? Bom, o de cima eu mantenho, lembra? E o de baixo passa multiplicando. Então, esse 4 passa multiplicando para lá e esse 7 passa multiplicando em cruz para lá. Só cuidado com uma coisa, nunca passa um número negativo multiplicando, porque sempre quando você passa um número negativo de um lado multiplicando o outro, muda a desigualdade. Então, você vai encontrar uma resposta errada. Para você não errar na resposta, esse número de baixo sempre passa para lá um número positivo. Ah, se embaixo for negativo, passa o sinal para cima, dá algum jeito. Você tem que passar positivo para você não mudar a desigualdade e aí você estragar a sua estratégia. O 4 é positivo? Eu posso passar multiplicando. O 7 é positivo? Eu posso passar multiplicando. Então, só cuidado com isso. Não passa uma coisa negativa multiplicando, senão você tem que inverter a desigualdade, aí você pode estragar a sua estratégia. Mas tudo bem, vamos lá. O menos 3 ficou em cima, o menos 10 ficou em cima, o 4 passou em cruz multiplicando, o 7 passou em cruz multiplicando. Aqui, menos 3 vezes 4 vai ficar menos 12, né? Ok, e aqui menos 10 vezes 7 vai ficar menos 70. Quem é maior, menos 12 ou menos 70? Ué, professor, 70 é maior que 12, então menos 70 é maior que menos 12. Não, cuidado. Cuidado que nesse caso aqui, qual temperatura é maior? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual temperatura é maior? Menos 12 graus Celsius ou menos 70 graus Celsius? Ah, a temperatura maior é o menos 12 graus Celsius, exatamente. Então, o menos 12 é maior que o menos 70. O menos 12 graus Celsius é uma temperatura maior que menos 70. Porque se eu pegar a reta dos números reais, o menos 70 está aqui e o menos 12 está aqui. E na reta dos números reais, o que a gente tem? Quanto mais à direita, maior é o número.
Então, o menos 12 é maior que menos 70. Então, cuidado muito com esse sinal negativo, ok? O 70 é maior que 12. Beleza, 70 graus é maior que 12 graus. Mas e os negativos? Aí já é o contrário, né? O menos 12 graus é uma temperatura maior que menos 70. Então, tá. O menos 12 é maior que menos 70. Então, a gente tem que esse é maior que esse é maior que esse e esse é maior que esse. Opa! Beleza, tá certinho, maior. Então, esse daqui também é verdade. Esse também é verdade. Esse x realmente é maior que 2 dividido por esse y. Tudo verdade? Tudo verdade. Então, esse é verdade também. No meu caso, quais são as verdades? No meu caso aqui, as verdades são o 1 e o 3, no meu caso, né? Aí no seu você vê, depende das contas que você fazer. Tem que fazer as contas aí no seu. No meu caso, o 1 e o 3 são verdadeiros e o 2 é falso. Com isso a gente termina aí o auxílio para a semana 4. Espero que seja útil para você, que você consiga ter feito sua atividade avaliativa a partir desse auxílio. E até o próximo vídeo.